Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Senhor Jesus para cada coração que está me ouvindo, né? Estamos aqui mais uma vez para caminharmos junto em mais uma aula. Nessa aula nós vamos tratar da intimidação. O que é a intimidação, do que se trata a intimidação, no que você tem intimidação, no que você deve se preocupar perante ou diante essa intimidação. Essa nossa aula é a 15ª aula e graças a Deus estamos aqui todos juntos, né? E vamos vencer cada vez mais em nome de Jesus. Eu espero que você preste bastante atenção nessa aula, tenha preocupação de anotar o que você tem dúvida para depois conversarmos lá na nossa chamadinha pelo Zoom. Então vamos lá? Amém. O que é a intimidação? O significado da intimidação. E a intimidação é a ação, o efeito de intimidar alguém. Ação de fazer com que alguém se sinta amedrontado. Intimidação é o contrário de expansão, audácia e confiança. Então veja bem se você é uma pessoa assim, se você... Claro que todos nós somos um pouquinho tímidos, né? Mas temos que lutar contra a intimidação, para que essa intimidação ela não venha nos tirar da presença de Deus, querer saber mais do conhecimento de Deus, querer crescer na presença de Deus por se sentir intimidado. No cotidiano da nossa vida, nós deparamos muitas vezes com situações extremamente constrangedoras, malignas e que podem nos trazer grandes prejuízos. Prejuízos esses na área familiar, emocional, social, financeira e principalmente espiritual, que é a que nós estamos tratando aqui. Inúmeros críticos lutam contra a intimidação. No entanto, a maioria combate os seus efeitos em vez de lutar contra sua origem. Elas se esforçam para corrigir os seus efeitos. O desespero, o desânimo, a confusão, a desesperança e daí por diante, em vez de quebrarem o poder da intimidação. A raiz da intimidação é o medo. E o medo faz com que as pessoas se concentrem em si mesmas. O perfeito amor, como dizem 1 João 4,18, o perfeito amor lança fora todo medo. Coloca o foco em Deus e nos outros e nega a si mesmo. Então, esse é o perfeito amor, ele tira todo medo, ele lança fora todo medo e coloca em Deus, o seu foco é em Deus. Geralmente, aquelas pessoas que são intimidadas não percebem contra o que estão lutando. Como acontece com a maioria dos artifícios de Satanás, a intimidação é disfarçada e sutil. Sentimos seus efeitos como depressão, confusão, falta de fé, sem saber qual é a raiz. A maioria de nós sente-se frustrados com a intimidação e tenta lidar com as suas consequências e frutos, em vez de lutar contra a intimidação em si, contra a sua raiz. Assim podemos sentir um alívio temporário, mas não vencemos a luta. Então nós temos que ir na raiz do problema, aonde está essa intimidação, porque senão nós vamos só passar um paninho por cima, tirar aquele pozinho mais sutil, mas a raiz do problema ela continua lá, ela continua existindo porque nós não eliminamos ela. Então nós temos que ir na raiz do problema, onde está. Vamos se colocar em posição espiritual e autoridade espiritual para vencer essa batalha.
É importante entender que existe um lugar ou posição no Espírito que nós ocupamos como crentes em Jesus. Juntamente com essa posição vem a autoridade. Essa autoridade é o que o inimigo deseja. Se ele puder fazer com que entregamos a autoridade que nos foi dada por Deus, ele tomará e usará contra nós. Então nós temos que cuidar da autoridade que o Senhor nos deu para que Satanás não venha nos tirar, porque ele nos tirando essa autoridade, nós já estamos derrotados. É essa autoridade que o Senhor nos deu que ele quer para ele. Veja Salmo 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você conhece esse verso? Você está cansado de saber? Então, ele diz, aquele que habita, habitar no esconderijo do Altíssimo. Quem é o Altíssimo? É o Senhor Deus. Então, nós temos que habitar nesse esconderijo. Ele nos cuida. Salmos 26:12. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei ao Senhor. Os crentes literalmente ocupam um lugar no Espírito. É fundamental para você, como crente, não apenas conheça esse lugar, mas que também trabalhe e a partir dele. Se você não conhece a sua posição, você não consegue trabalhar adequadamente no corpo de Cristo. Dons transmitidos. Nesse lugar, dons transmitidos. Deus dá um lugar de posição no Espírito a cada crente. Olha que maravilhoso. Deus nos dá um lugar específico para nós estarmos, para nós ocuparmos, para nós termos uma posição como crente. É uma posição no Espírito. Paulo explicou que Deus, lá no capítulo de Efésios 2:6, ele diz, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é coisa séria, irmãos. Com ele nos ressuscitou e fez nos assentar em lugares celestiais. Não é qualquer lugar, é lugar celestial, é junto com o Senhor Jesus. E é nesse lugar que os filhos de Deus redimidos devem habitar, devem permanecer. Paulo declara que todos os espíritos demoníacos foram colocados debaixo dos pés de Jesus. E isso ilustra claramente que nenhum demônio deve tomar o teu lugar de autoridade sobre um crente. Nenhum crente deve dar essa legalidade a Satanás. Se você é o pé do corpo de Cristo, os demônios ainda estão debaixo de você. Jesus disse em Lucas 10:19, eis aí vos dei autoridade, preste atenção, ele já nos deu autoridade sobre todo o poder do inimigo e de nada, absolutamente nada vos causará dano. Então, se nós temos essa palavra no nosso coração e usar ela sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, nos causará dano. Às vezes falta nós nos posicionar, nós tomar lugar que é nosso e deixar de se sentir aquele crente coitadinho, aquele crente que não tem conhecimento. Pelo contrário, quando ele nos dá autoridade, é porque nós temos conhecimento, que nós estamos preparados para vencer essas batalhas que o inimigo coloca em nós e quer tomar o nosso lugar de autoridade. Não deixe que o teu lugar de autoridade seja tomado pelo Satanás, mas se posicione como filho de Deus, como um lugar que ele já te deu, como um lugar que ele diz que vai estar assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Entretanto, se não exercitarmos ou andarmos na autoridade que nos foi dada por Deus, alguém tomará de nós e usará contra nós. E quem é? É Satanás.
O inimigo está atrás de uma posição no espírito. O espírito de intimidação desencadeia a confusão, o desânimo, a frustração. O seu objetivo é fazer com que você perca a perspectiva apropriada. Tudo parecerá avassalador, difícil, o mesmo impossível. Quanto mais forte a intimidação, maior o desânimo e a falta de esperança. E aí ele coloca a opressão, a depressão, e quando nós nos darmos conta, ele já tomou a nossa autoridade, já tomou o espaço devido que é nosso. A intimidação nos paralisa na esfera do espírito. Uma pessoa intimidada honra aquilo que teme mais do que honra a Deus. Percebendo isso ou não, ele se submete ao que a intimida. Um exemplo encontra-se na história de Eli e seus filhos. Todo mundo conhece a história de Eli e seus filhos? Quando Eli se recusou a confrontar e disciplinar os seus filhos, ele demonstrou estar intimidado pelos filhos e que os estimulava mais do que a Deus. Olha lá no Efésios 2:6. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mais uma vez esse versículo, esse capítulo de Efésios, né? Que eu já li lá em cima. Agora vamos falar um pouquinho de alguns itens. Reavive o dom, alguns aspectos. Reavive o dom. Antes da ousadia que arremessa o homem para frente, através da ousadia que arremessa o homem para frente, mesmo diante da oposição. Leia em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos tem dado um espírito de intimidação, mas de poder, de amor e de moderação. Quando nós temos esses itens, não tem lugar para intimidação. Deus não nos deu um espírito de intimidação, de medo, mas sim de poder, amor e moderação. Perdendo a sua vida. Isso requer nada menos do que toda a sua vida. Seguir Jesus até aquele lugar no qual não vou simplesmente dizer que perderei a minha vida física por ele, mas onde aceitarei a morte da minha própria vida e desejos. Olha Apocalipse 12:11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Você tem que entender a morte de Cristo Jesus. O que foi a morte de Jesus? E aí você vai entender que você não deve ter espírito de intimidação, de medo, mas sim um espírito de poder, de amor e moderação. Temor de Deus. Temer a Deus significa dar a Ele o lugar devido, a glória, a honra, a reverência, dar ações de graças, louvor que Ele merece. Uma pessoa é seduzida a pecar quando ela considera comum ou familiar o que Deus considera santo. Aquilo que você não tem mais em reverência pelo Senhor, que é o que eu falei, ação de graças, lugar de honra, lugar de glória para o Senhor, então você já considera comum, considera familiar o que Deus considera santo. Então, cuide para que esse lugar do Senhor, de glória, de honra, não vire um lugar comum na sua vida. Levíticos 10:3. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Então, quando você dá esse lugar ao Senhor de glória, de honra, de louvor, de santidade, Ele simplesmente mostra a glória dele a você. Ele mostra do que Ele é capaz na sua vida. E aí o espírito de intimidação, o espírito de medo vai embora. E você não tem a preocupação, você não tem
a opressão, você nunca vai sofrer de opressão nenhuma, porque o Senhor é contigo. Espírito de moderação. Nada intimida mais do que a ignorância. Você não é um ignorante porque você tem conhecimento da palavra, você tem discernimento da palavra. E uma pessoa que tem conhecimento da palavra, que tem discernimento no Espírito, que tem o Espírito Santo, ela não é ignorante espiritualmente. A ignorância é a falta do conhecimento. O espírito de moderação pode ser entendido como uma mente equilibrada. A moderação vem do conhecimento da mente de Cristo. Aquele que tem um espírito moderado sabe o que Deus está dizendo e fazendo no exato momento, no exato instante. Então, você que tem um espírito moderado, um espírito de moderação, sabe o que Deus quer, sabe o que Deus está dizendo. Na mesma hora o Espírito Santo contesta você e você sabe que é o Espírito de Deus. Somente o Espírito de Deus pode te revelar isso. Quando sabemos o que Deus está dizendo, estamos firmados na rocha inabalável. Que palavra, né? Rocha inabalável. Provérbios 11:9. Mas mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Provérbios 24:5. Os justos são libertados pelo conhecimento. Seja forte. Para avançar e vencer a intimidação, precisamos ser fortes. A coragem é a atitude ou reação de enfrentarmos e lidarmos com qualquer coisa que seja reconhecidamente difícil, perigosa, dolorosa, em vez de recuarmos diante dela. Então não recue diante de uma frustração, diante de um problema. Pelo contrário, vá atrás do problema, vá na raiz do problema. Tente achar, mas dói, é difícil, não interessa. É melhor nós sabermos o que nós estamos enfrentando do que não sabermos nada, não temos conhecimento de nada e não sabermos por que estamos lutando. Olha em Josué 1:7. Tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segurado toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Preste atenção nesse capítulo, Josué 1:7. Não te desvie para a direita nem para a esquerda, mas que seja bem-sucedido em qualquer lugar por onde você andares. Tome posse, seja forte, seja corajoso, tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo mandou, diz o Senhor. Vamos colocar algumas questões específicas. Respeite a autoridade, não permita a intimidação. Respeite a autoridade do Senhor, não permita intimidação na sua vida. Não aceite intimidação do diabo, mas esteja firmado na graça de Deus e nas promessas dele. Não seja um canal de intimidação, não lidere através do medo, não impunha seus talentos e habilidade através da intimidação. Nossos dons existem para servir a igreja e as pessoas e não para criar medo e julgo. Cuidado com isso, né, irmãos? Foi algumas coisinhas que eu citei aqui, mas tem várias outras que eu poderia estar citando. Não coloque um jugo desigual no outro, não coloque um fardo que nem mesmo você conseguiria carregar. Então, os nossos dons foi dado para nós servir a igreja e as pessoas, e não para colocar um jugo sobre elas. E para concluir a nossa aula, nunca permita que nenhum fracasso anterior o detenha. Algum problema que você viveu lá no passado. Não julgue o seu futuro com base nas coisas que lhe aconteceram. Se você fazer isso, jamais superará o seu passado.
Deixe o seu passado, você já tratou dele. Você está num passo que você já tratou do seu passado. E não fique focado e preocupado com a aprovação humana. Você não precisa ser aprovado pelas pessoas humanas. Você precisa ser aprovado por Deus. Se dedique a ser aprovado por Deus, porque é Ele o autor e consumador de todas as coisas. Nós temos que prestar, sim, contas aos seres humanos, às pessoas que estão acima de nós. Eu falo no sentido espiritual, né? Porque aqui as carnais a gente nem está tratando, porque se você é empregado, você deve respeitar o seu patrão, etc. Mas aqui nós estamos falando do mundo espiritual. Então, você sim deve falar com o seu pastor sobre algo, mas nunca deixe de ser aprovado pelo Senhor. Nunca deixe que as pessoas venham te colocar num jugo desigual, venha colocar um fardo maior do que você não possa carregar. Então, diga não, sem se sentir culpado. Viva seguro, sem aprovação dos homens e sim aprovação do Senhor Jesus, do Senhor Deus. E é dessa maneira que nós encerramos a nossa aula e deixo com vocês a paz do Senhor. Hoje não teremos nenhuma tarefinha, por incrível que pareça, mas eu preciso que, se alguém não me entregou a tarefa da aula passada, que me entregue, por favor, porque antes de terminar a nossa escola de servos, eu preciso que todos entreguem as tarefas que lhe é passado. Amém? Então eu espero vocês na segunda-feira, lá na nossa chamadinha do Zoom, para nós estarmos conversando e alinhando todas as nossas aulas em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz e até a próxima aula, se Deus assim permitir.